E aí, pessoal, tudo bem? Nosso objetivo hoje é conversar um pouco sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, como a gente bem sabe, existem dois ácidos nucleicos na natureza: o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ou ácido ribonucleico. E apesar de a gente saber que DNA e RNA apresentam estruturas moleculares diferentes e são inclusive responsáveis por exercer funções diferentes na natureza, nas suas bases estruturais, DNA e RNA são bastante semelhantes. Ambos são polímeros de nucleotídeos. Vale ressaltar que a estrutura do DNA, que foi descoberta primeiro, inclusive, provavelmente por conta disso, o DNA é a molécula mais conhecida. A caracterização da estrutura da dupla hélice helicoidal, inclusive, rendeu o prêmio Nobel aos pesquisadores envolvidos, o Watson, Crick e Wilkins. Mas eu sempre gosto de chamar a atenção também para a doutora Rosalind Franklin. Ela é responsável pelo primeiro registro fotográfico de uma molécula de DNA, a fotografia 51, e essa que está aí do lado sendo mostrada para vocês, foi a grande responsável por permitir que os pesquisadores Watson, Crick e Wilkins conseguissem descrever a estrutura da molécula do DNA. Infelizmente, a doutora Rosalind Franklin morreu antes de ser reconhecida como responsável por esse grande feito. Então, é sempre bom a gente lembrar do papel dela como pesquisadora extremamente importante, e sem as suas contribuições, provavelmente jamais Watson e Crick teriam caracterizado o DNA da maneira como o fizeram. Muito bem. Então, agora que a gente sabe que tanto o DNA como o RNA são polímeros de nucleotídeos, então vamos tentar descrever qual é a estrutura do nucleotídeo, como é que o nucleotídeo é capaz de se polimerizar, e a partir daí a gente começa a descrever quais são as principais diferenças encontradas entre o DNA e o RNA. Então, essa imagem que está sendo mostrada aí para vocês representa a primeira parte do nucleotídeo, que é a pentose. A pentose, como vocês podem perceber, representa um anel carbônico, formado por 5 carbonos. A gente pode, inclusive, contar esses carbonos juntos. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5. Essa pentose, que está sendo apresentada para vocês do lado esquerdo da imagem, a gente chama de ribose. Percebam que ligado ao carbono número 2, a gente encontra uma hidroxila. Essa é a única diferença encontrada entre a ribose e a sua pentose irmã, a desoxirribose. Na desoxirribose, como inclusive o próprio nome sugere, no carbono 2, ao invés de uma hidroxila, a gente tem apenas um hidrogênio. A gente não tem o oxigênio fazendo parte da estrutura também. Por isso, a gente chama ela de desoxirribose. É uma ribose que perdeu um átomo de oxigênio. Apesar dessa diferença encontrada no carbono 2 das duas pentoses, elas são bastante semelhantes. Ambas são anéis formados por 5 carbonos. É justamente na pentose que os outros dois elementos do nucleotídeo vão se ligar. No carbono 1 da pentose, a gente vai encontrar a base nitrogenada, enquanto que no carbono 5, a gente vai encontrar o grupamento fosfato. Então, essas são as bases nitrogenadas que a gente vai encontrar que podem acabar se ligando no carbono 1 de uma pentose. A gente classifica as bases nitrogenadas de acordo com o número de anéis que se formam na sua estrutura. Assim como acontece com a ribose e com a desoxirribose, as bases nitrogenadas também representam anéis carbônicos. A diferença é que aqui na base nitrogenada, como o próprio nome sugere, a gente vai encontrar alguns átomos de nitrogênio. As bases nitrogenadas, que são capazes de formar 2 anéis carbônicos, a gente chama de purinas, e as representantes das purinas são adenina e guanina. Por outro lado, as bases nitrogenadas que formam apenas um anel carbônico, a gente chama de pirimidinas. As representantes das pirimidinas são uracila, citosina e timina. As bases nitrogenadas adenina, guanina e citosina são encontradas tanto no DNA como no RNA. A base nitrogenada timina é exclusiva do DNA, enquanto que a base nitrogenada uracila é exclusiva do RNA. Já no que diz respeito às pentoses, como é bastante fácil de perceber, a ribose é a pentose que a gente encontra dando origem ao ácido ribonucleico, enquanto que a desoxirribose é a pentose que a gente encontra na estrutura do ácido desoxirribonucleico. O último componente estrutural do nucleotídeo é o grupamento fosfato. E percebam que aqui, ligado ao carbono 5 da pentose, a gente pode encontrar até 3 grupamentos fosfato.
Quanto ao número de fosfatos que a gente encontra se conectando ao carbono 5 de uma pentose, a gente é capaz de classificar esse nucleotídeo. Então, nucleotídeos que apresentam apenas um grupamento fosfato, a gente chama de nucleotídeos monofosfatados. Aqueles que apresentam dois grupamentos fosfato, a gente chama de nucleotídeo bi- ou difosfatado. Enquanto que aqueles que apresentam três grupamentos fosfato, a gente chama de nucleotídeo trifosfatado. Os grupamentos fosfato representam a única parte do nucleotídeo que não muda entre o DNA e o RNA. Mais uma vez, como a gente viu, as pentoses entre DNA e RNA são diferentes. No DNA, desoxirribose, no RNA, ribose. As bases hidrogenadas também são diferentes entre DNA e RNA. Apesar da gente saber que adenina, citosina e guanina são comuns entre os dois ácidos nucleicos, timina é uma base hidrogenada exclusiva do DNA, enquanto que uracila é uma base hidrogenada exclusiva do RNA. E aí você pode me perguntar, ora, Emerson, se os grupamentos fosfato não mudam em sua estrutura de um tipo de ácido nucleico para o outro, por que a gente está falando deles então? Porque são os grupamentos fosfato que são os responsáveis por fornecer energia que permite que um nucleotídeo se ligue em outro. Então, nucleotídeo é o nome dado a essa molécula completa, que tem grupamentos fosfato, pentose e base hidrogenada. Se a gente exclui o grupamento fosfato, se a gente exclui esse grupamento energético do nucleotídeo, o que fica a gente chama de nucleosídeo. O que é um nucleosídeo? É um nucleotídeo sem energia alguma. Porque a energia de nucleotídeo é dada a partir dos seus grupamentos fosfato. Então é fácil de entender que um nucleotídeo trifosfatado tem mais energia em potencial do que um nucleotídeo bifosfatado, que por sua vez tem mais energia do que o nucleotídeo monofosfatado. Para que o nucleotídeo consiga se ligar em outro, ele precisa ser trifosfatado, obrigatoriamente. Por que o nucleotídeo precisa ser trifosfatado para conseguir se ligar em outro? Porque a enzima responsável pela polimerização desses nucleotídeos, seja a DNA polimerase ou a RNA polimerase, essa enzima precisa extrair energia de algum lugar para que essas ligações químicas sejam realizadas. Nucleotídeos trifosfatados são capazes de fornecer energia derivada de quebra de dois grupamentos fosfato para que a polimerização dos nucleotídeos possa acontecer. Então, apenas nucleotídeos trifosfatados podem se polimerizar. E durante esse evento de polimerização, os dois grupamentos fosfato mais periféricos, que são inclusive os grupamentos mais energéticos, são arrancados da cadeia. E apenas o grupamento fosfato alfa, o que permanece, que é o mais próximo da pentose, é esse grupamento fosfato que fica, que vai ser responsável pelo que a gente chama de ligação fosfodiéster. Vamos entender? Então, essa é uma representação um pouco mais didática da estrutura de um nucleotídeo. Pentose, base hidrogenada conectada ao carbono 1, grupamento fosfato alfa, que ficou aqui, depois que os outros dois mais periféricos foram arrancados. Do jeito que esse grupamento fosfato está aqui, ele é capaz, então, de realizar uma ligação do tipo fosfodiéster. A ligação fosfodiéster acontece sempre entre dois nucleotídeos. Essa ligação acontece de maneira específica entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo e a hidroxila do carbono 3 do nucleotídeo seguinte. Mais uma vez, uma ligação fosfodiéster acontece sempre entre um grupamento fosfato de um nucleotídeo e a hidroxila do carbono 3 de outro nucleotídeo. Então, sendo um pouco mais específico, como é que essa ligação fosfodiéster vai se formar? A hidroxila do carbono 3 do nucleotídeo vai ser atacada pelo grupamento fosfato, de tal maneira que, uma vez que esse ataque acontece, a gente tem a liberação de uma molécula de água, e uma vez que essa molécula de água é eliminada, a gente tem um carbono com a ligação disponível aqui em cima e um oxigênio com a ligação disponível aqui embaixo.
E é aqui que a gente encontra a ligação covalente entre os dois nucleotídeos. É essa ligação aqui que a gente chama de ligação fosfodiéster. Por que a gente chama ela de fosfodiéster? Porque a gente encontra uma estrutura de dois ésteres se formando a partir desse cara aqui, desse fósforo. Então, para quem não lembra, um éster é a estrutura formada pela interação entre um ácido carboxílico e um álcool. A característica de um éster é uma ligação dupla com um átomo de oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio, seguindo na cadeia carbônica. Então, a gente tem um éster do lado de cá e a gente tem um éster do lado de cá também. Como ambos estão centrados nesse grupamento fosfato, a gente chama essa ligação de ligação fosfodiéster, que, em conceito, é uma ligação covalente entre dois nucleotídeos que resultam na eliminação de uma molécula de água, como a gente acabou de ver. Então, conforme vários nucleotídeos vão se unindo através de ligações fosfodiéster, o que a gente observa é uma estrutura como essa se formar, uma fita de ácido nucleico. Percebam ainda que, nessa fita simples, a gente já observa que conforme os nucleotídeos vão se empilhando uns sobre os outros, eles não ficam bem retinhos uns sobre os outros. A gente já consegue observar alguma curvatura acontecendo. Em um primeiro momento, isso pode ser resultante apenas da repulsão dos grupamentos fosfato das ligações fosfodiéster, tendo em vista que eles são carregados negativamente, e como todos eles apresentam a mesma carga, eles vão tentar se distanciar uns dos outros o máximo possível. Mas a gente vai ver que essa estrutura helicoidal que o DNA forma é importante por vários outros motivos. O DNA, como a gente bem sabe, é formado não por uma, mas por duas fitas de ácidos nucleicos. Vale ressaltar que essas duas fitas são, ao mesmo tempo, complementares entre si e antiparalelas. O que eu quero dizer quando eu uso o termo complementares entre si? Complementar entre si quer dizer que bases nitrogenadas vão formar pontes de hidrogênio entre si, sempre mediante os mesmos pares, adenina com timina, citosina com guanina. Se duas fitas de DNA são complementares, o que eu quero dizer com isso é que, se em uma delas existe adenina, na outra, na mesma posição, vai haver uma timina. Se em uma delas tem uma citosina, na outra, na mesma posição, vai haver uma guanina. E assim sucessivamente. A complementariedade entre duas fitas diferentes de ácidos nucleicos se dá a partir da capacidade que suas bases nitrogenadas possuem de formarem pontes de hidrogênio entre si. Percebam ainda que o sentido das duas fitas que formam o DNA não é exatamente o mesmo. A gente usa comumente essas siglas 5' e 3' para designar as extremidades da fita de um ácido nucleico. A extremidade 3' de um ácido nucleico nada mais é do que a extremidade em que aquilo que está ligado ao carbono 3 da pentose está livre para fazer uma nova ligação. Então percebam que nessa extremidade a gente tem uma hidroxila livre, que não se conectou a um grupamento fosfato. Por outro lado, a extremidade 5' representa a extremidade do ácido nucleico em que aquilo que está conectado ao carbono 5 da pentose não foi capaz de formar ligação covalente. Então, é na extremidade 5 que a gente vai encontrar o grupamento fosfato livre. Desse lado esquerdo, a gente tem extremidade 5' aqui em cima e extremidade 3' aqui embaixo. Na fita do lado oposto, percebam que o fosfato está posicionado inferiormente, enquanto que a hidroxila livre está posicionada superiormente. As duas fitas que formam a molécula de DNA são complementares entre si, porém em sentidos opostos. Se uma fita está no sentido 5' em direção a 3', o sentido da outra fita é o oposto. Além disso, conforme as duas fitas de DNA vão formando pontes de hidrogênio entre si, ao mesmo tempo em que se dispõem de maneira helicoidal, a gente percebe então que a molécula de DNA começa a tomar a forma clássica que a gente já conhece, de dupla hélice helicoidal. A gente pode comparar essa estrutura do DNA
como a estrutura de uma escada em espiral. Se a gente estivesse olhando para o DNA, comparando a molécula de DNA com uma escada em espiral, a gente poderia dizer que os degraus da escada representam as bases hidrogenadas conectadas entre si através de pontos de hidrogênio. Por outro lado, o corrimão da escada é formado pelas outras partes do nucleotídeo, pela pentose e pelo grupamento fosfato. E isso é muito importante porque me ajuda a entender por que a hélice deve se formar no DNA. As bases hidrogenadas, percebam, estão posicionadas no centro da molécula. E uma característica importante das bases hidrogenadas é que elas não são solúveis em meio aquoso. Como a gente bem sabe, o DNA é encontrado no interior das nossas células. Em procariotos, o DNA está disponível no citoplasma, enquanto que em eucariotos, o DNA está no interior do núcleo. Independente disso, o DNA é encontrado em meio aquoso. Significa dizer que a estrutura da molécula de DNA se dispõe de tal maneira que posiciona os grupamentos fosfato e as pentoses, que são solúveis em meio aquoso, de maneira exteriorizada, enquanto que as bases hidrogenadas, que são insolúveis em meio aquoso, ficam protegidas no centro. A torção evidenciada na molécula de DNA ajuda a proteger as bases hidrogenadas do ambiente aquoso, porque conforme o DNA vai se enovelando em torno de si mesmo, a água começa a se tornar incapaz de entrar em contato com as bases hidrogenadas, porque o esqueleto formado por carbonos e fosfatos fica aqui fora, atuando como um muro, uma barreira protetora para as bases hidrogenadas. A partir dessa explicação inicial, a molécula de DNA é formada por duas fitas de ácido nucleico que são antiparalelas e complementares entre si. Além disso, as fitas de DNA são uniformes. As pontes de hidrogênio se formam sempre entre adenina e timina e entre citosina e guanina. Uma outra característica importante do DNA é a sua direcionalidade. A representação didática de uma molécula de DNA se dá inclusive no sentido 5', 3'. Por que o sentido 5', 3' é tão importante? É porque é nesse sentido que a polimerização do DNA acontece. A ligação fosfodiéster sempre acontece partindo de um fosfato em direção a uma hidroxila livre. Isso acontece porque a DNA polimerase, que é a enzima responsável pela polimerização da molécula de DNA, só consegue atuar nesse sentido. Uma vez que ligações fosfodiéster não acontecem de uma hidroxila partindo em direção ao fosfato, elas sempre acontecem de um fosfato indo em direção à hidroxila. Sempre que a gente quer representar didaticamente a informação de uma fita de DNA, a gente utiliza o sentido 5', 3'. A gente começa apresentando os nucleotídeos da extremidade 5' e então vai descrevendo a sequência de nucleotídeos até que a gente alcance a extremidade 3'. Uma outra característica importante do DNA é a sua capacidade de se desnaturar e de se renaturar. Então, em situações, por exemplo, de elevações abruptas da temperatura, as duas fitas constituintes da molécula de DNA elas vão se separar. Uma vez que a gente retorna a temperatura normal para aquela molécula, as duas fitas de DNA são capazes de formar pontos de hidrogênio entre si novamente. Isso vai ser muito importante no futuro próximo, quando a gente compreender uma técnica de análise laboratorial de material genético chamada reação em cadeia da polimerase. O princípio fundamental desse método é baseado na capacidade que o DNA tem de se renaturar depois de ter sido desnaturado. Tá, então se essa é a estrutura fundamental do DNA, qual que é a do RNA? Então, primeiro, a gente não tem apenas um tipo de RNA. Diferentemente do DNA, as moléculas de RNA são extremamente versáteis. E isso acontece por conta da maneira como elas são construídas. A principal grande diferença em estrutura do DNA para o RNA é que o RNA é uma molécula de fita simples. E pelo fato de se tratar de uma molécula de fita simples, o RNA tende a proteger as suas bases hidrogenadas do ambiente aquoso através da formação de pontes de hidrogênio entre regiões complementares de uma mesma fita. Como assim? O RNA é uma molécula versátil
capaz de dar origem a estruturas mais ou menos assim. Então perceba, isso é uma fita de RNA. Ela começou aqui, seguiu seu caminho, fez algumas curvas, formou algumas alças e depois acabou aqui. É uma fita só. Essa fita apresenta, entretanto, regiões de semi-complementariedade entre si. Então, a molécula de RNA é capaz de formar pontes de hidrogênio em uma mesma fita. E a formação de pontes de hidrogênio em uma mesma fita permite que o RNA forme dobramentos ou alças. E esses dobramentos ou alças podem acontecer de formas bastante diversificadas. E conforme novos dobramentos ou novas alças vão se formando, o RNA é capaz de dar origem, inclusive, a estruturas tridimensionais complexas, capazes de realizar vários tipos de atividades. Essa molécula de RNA que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é um RNA que a gente chama de RNA transportador. O objetivo dele é se ligar em um aminoácido e levar esse aminoácido até um ribossomo, onde ele vai fazer parte de uma síntese proteica. É um dos menores tipos de RNA que a gente consegue formar nas nossas células. A partir do mesmo princípio lógico, a gente consegue dar origem a estruturas um pouco mais complexas. Então percebam, tudo isso também é apenas uma molécula de RNA, que formou várias alças, vários dobramentos a partir de regiões de semicomplementariedade e que é capaz de se dispor no ambiente de maneira tridimensional para poder exercer algum papel específico. Então, diferentemente do DNA, o RNA é muito versátil, porque a sua estrutura tridimensional no ambiente pode variar em função da atividade que vai ser exercida por essa molécula de RNA. Existem, portanto, vários tipos diferentes de RNA nas nossas células. Aqui na disciplina de Biologia Molecular, a gente vai dar atenção especial aos 3 que a gente considera os mais importantes, que são os responsáveis pelo metabolismo celular básico. São eles o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E aí não se preocupem, que no momento certo a gente vai detalhar o papel de cada um deles. Então por hoje é só. Espero que tenha sido produtivo. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigado a todos vocês e em paz, que o Senhor vos acompanhe.